Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution. Ao povo brasileiro, partidários da guerra revolucionária, nela estamos empenhados com todas as nossas forças. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada. Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power. Bem-vindos, pessoal, a mais uma Entrevistas Jacobinas, programa fruto da parceria entre a revista Jacobin Brasil e a Fundação Rosa Luxemburgo. A Jacobin é uma publicação impressa que oferece um ponto de vista socialista sobre política, economia, cultura e também esportes. Apoie nosso trabalho e assine nossa revista acessando nosso site www.jacobin.com.br. Eu me chamo Natália Urban, sou jornalista independente e para o programa de hoje contaremos com a ilustre presença da lenda do futebol esportivo, do jornalismo esportivo, me desculpem, Juca Kfouri, que todo mundo sabe, tem opiniões não só apenas sobre o futebol, mas também sobre a política, principalmente. E eu estou aqui na excelente companhia de Hugo Albuquerque, advogado e editor da Autonomia Literária e também da Jacobin Brasil. Boa noite, Hugo. Boa noite, Juca. Boa noite Salve. para você, Natália. Boa noite, Hugo. Só não gostei de ser chamado de lenda, porque eu sou de verdade, tá, Natália? E de carne e osso, que nem você. Juca, Oi. pegando aqui toda essa coisa que a gente está vivendo no futebol brasileiro atualmente, Copa América, interferência do governo no futebol, parece uma repetição como farsa da tragédia da ditadura, não é? E são eles, de novo. Antes da gente entrar nesse ponto, a gente queria que você falasse um pouco da tua trajetória aí. O que o jovem Juca, aluno de sociais da USP, aprendeu sobre a luta de classes nas arquibancadas? Ora, Hugo, eu te diria que eu só fui para a Escola de Ciências Sociais da USP porque já tinha muitas lições sobre luta de classes na arquibancada. A primeira noção clara que eu tive de luta de classes foi no Morumbi. E vou te explicar por quê. Parte da minha família, primos de meu pai, são os Aidar. Quase todos são paulinos. 2 deles chegaram à presidência do São Paulo, Henri Aidar, cardeal tricolor, e depois o filho de Henri Aidar, Carlos Miguel Aidar, que teve uma primeira gestão revolucionária e uma segunda penitenciária. Bom, é um corintiano, menino, afilhado de batismo de um Aidar, meu querido tio Adib, que me levava aos jogos do Morumbi ainda em construção, na cadeira cativa, nas cadeiras cativas que ele tinha. E a coisa que me deixava mais absolutamente enfurecido, na época em que o Corinthians não ganhava títulos, né? Vamos lembrar, o Corinthians ficou sem ser campeão entre 54 e 77, e eu estou falando para você de 60, 65, 70, 75, mas estou falando mais do período ainda criança e começo de adolescência. Quando jogavam São Paulo e Corinthians, e o São Paulo ganhava do Corinthians, das cativas do Morumbi,
eu ouvi a torcida são paulina berrar para a torcida do Corinthians, que já saía do estádio derrotada, das arquibancadas. Vão tomar ônibus, seus pobres! Vão lá, seus pobres! Agora vão pegar fila, seus pobres! E eu ficava fulo da vida. Dizia, mas que absurdo! Né? Não basta ter ganhado o jogo, ainda fazem esse tipo de manifestação, pisoteiam no fato de ser uma comunidade mais humilde. Né? Então, ali, eu sempre digo isso, o meu grande problema, eu como corintiano, nunca tive problema com o Palmeiras, que é, né, tradicionalmente o grande rival do Corinthians. O meu problema sempre foi com o São Paulo. E a tal ponto que eu ficava realmente assim, angustiado, sofrido, magoado, quando o Corinthians perdia para o São Paulo. Para mais ninguém. Perder para o São Paulo, para mim, era uma questão de honra. Ganhar do São Paulo. Perder era uma questão de muita dor. Eu só comecei a superar isso já profissional, por duas razões. Primeiro, pela chegada de um uruguaio fabuloso no São Paulo, chamado Pablo Forlán, que eu dizia que era o mais corintiano dos São Paulinos, que era um jogador que jogava com extrema garra. E depois, por causa do Tele Santana, mais modernamente. Estamos falando aí já dos anos 90. Né? Eu me dava tão bem com o Tele, gostava tanto do Tele, que eu acabava me pegando torcendo pelo Tele e indiretamente torcia pelo São Paulo, para o São Paulo ganhar os jogos, claro, nunca contra o Corinthians. Aliás, o Tele não falava comigo em semana de jogos contra o Corinthians. Eu achava uma graça. Eu dizia, mas Tele, qual é o problema? Não quero saber de nada, de segredo. Não vou falar com você, porque eu sei que você está torcendo contra. Então, na semana que você torce contra, eu não quero falar com você. Mas foi aí, nesses episódios da torcida da elite tricolor, das cadeiras cativas do Morumbi, mandando o corintiano tomar ônibus, que eu entendi que existia uma diferença essencial que, enfim, move o mundo. A gente sabe que você é uma pessoa muito ligada com a situação política do Brasil, do esporte, né? Que você não separa justamente essas duas coisas. E eu queria saber o seguinte, você vendo essa situação agora, você também viu a ditadura, mas depois você viu a redemocratização. O que é viver sobre o bolsonarismo para você, ainda mais agora com a pandemia, no contexto atual que nós vivemos no mundo? Natália, é um pesadelo que eu jamais imaginei fosse viver de novo. E com uma diferença enorme e muito triste. Eu tinha só 14 anos quando se deu o golpe militar de 64. Não era política, não era exatamente uma questão que então me preocupava. Eu via meu pai falando, meu pai era um democrata visceral, meu pai falando que essa porcaria vai durar mais de 20 anos, como acabou durando. Mas eu comecei a me politizar mesmo ali por 16, 17 anos, por influência de dois primos, na verdade, de três primos, que eram de grupos clandestinos, de resistência à ditadura, e que acabaram me introduzindo também num grupo clandestino, a LN, do Carlos Marighella, e eu acabei participando de retirada de gente que estava perseguida pela polícia do país, fazendo documentação falsa para tirar a gente do Brasil, e por dessas circunstâncias que não cabe aqui esmiuçar, acabei dirigindo para o braço direito do Marighella, o Joaquim Câmara Ferreira, o velho Toledo. E aí comecei a minha militância política para valer, correndo riscos, tudo mais. Acabei preso no DOI-CODE, enfim. E depois acabei ingressando no Partido Comunista Brasileiro, quando a experiência
da luta armada deu-se como derrotada. Mas, veja, era uma época em que você lutava para reestabelecer um processo democrático que tinha sido interrompido pelas botinas e pelos fuzis das Forças Armadas. O Brasil vinha de uma democracia, em 65 ia ter uma eleição presidencial, na qual provavelmente seria eleito Juscelino Kubitschek, que de comunista não tinha nada. Se não fosse ele, seria eleito Carlos Lacerda, que era uma liderança de direita. Mas com medo, alegado medo do comunismo, deu-se o golpe no governo João Goulart e nós tivemos o nosso processo democrático interrompido. Então, era muito mais por uma questão de indignação, de sensibilidade, né, que muitos jovens como eu, né, começaram uma vida política até sem ter muita noção das coisas, mas levados pela perplexidade, né, da interrupção de um processo de democracia e por tudo que vivíamos: tortura, mortes, censura, corrupção, muita corrupção que não podia ser denunciada por causa da censura. Mas olhávamos para frente com a perspectiva da volta da democracia. Olhávamos para frente, tendo ao lado, né, todo o movimento da música popular brasileira, de Caetano, de Gil, de Chico, né, todo o movimento cultural no teatro brasileiro, do teatro de opinião, a resistência da imprensa, principalmente da imprensa alternativa. A gente olhava para frente com otimismo. A gente olhava para frente com a certeza de que mais cedo ou mais tarde nós derrubaríamos a ditadura. Pela via política, não pela via armada, que era uma ingenuidade. Hoje é o inverso. Hoje trata-se de não permitir que se dê outra ditadura no Brasil. Toda a luta é para impedir que haja uma nova noite sobre o Brasil. Só que então eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 70. E olhar para isso é como se fosse uma coisa inacreditável. Dizer, mas não é possível que eu esteja vivendo isso outra vez. Outro dia eu me peguei pensando sobre isso. Eu corro o risco de voltar a ser preso. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha muito medo de ser preso. Eu tinha medo de ser preso porque, embora eu soubesse estar fazendo uma coisa legítima, que era resistir à ditadura, eu estava fazendo uma coisa ilegal, sob os cânones do que a ditadura havia estabelecido, né? Então, eu tinha livros ditos subversivos, como estudante de ciências sociais. Eu atuava numa organização clandestina, então tinha uma vida dupla, eu tinha codinome, né? Eu sabia que preso poderia ser torturado, poderia ser morto, e tinha medo, evidentemente que tinha medo. Hoje eu me dou conta que eu posso ser preso outra vez, avô de 2 netas. Bem, a diferença apenas está numa coisa: eu não tenho medo nenhum. E por que eu não tenho medo? Primeiro, porque eu não estou fazendo nada de ilegal. Estou atuando dentro dos cânones de um regime democrático, ainda o que resta da democracia brasileira. E 2, aos 70 anos, dada a maturidade que a gente adquire nessa idade, eu tenho tal superioridade moral sobre esta gente, sobre esses fascistas, que o que eles podem fazer comigo? Bater em mim? Me dar um tiro? Me pendurar no pau de arara? Vai ser desagradabilíssimo. Mas para arrancar o que de mim? Aquilo que eu estou dizendo aqui? Aquilo que eu escrevo toda semana? Aquilo que eu falo 24 horas por dia? Eu não tenho o que esconder. Sim, vocês são fascistas. Vocês são adeptos da tortura. Vocês são genocidas. Vocês estão matando 500 mil de brasileiros. São vocês.
Não tenho o que esconder. Então, isso me dá uma tranquilidade. Porque qual era o medo aos 20 anos? Era de, sob tortura, entregar a gente. Eu não conseguiria, depois, conviver com essa dor. Né? Não resistir a uma tortura e denunciar alguém que fosse sofrer o mesmo processo. Hoje não. Hoje não. Não há o que esconder. Né? Então, há essa diferença. Agora, é terrível viver assim. É terrível. É terrível ver minhas netas adolescendo, né? E me dizendo, mas o que está acontecendo? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Elas veem, principalmente a mais velha, que tem 16 anos, vê a CPI e dizem, mas isso não pode ser verdade, vovô. Como é que recusaram os e-mails da Pfizer? Eu disse, pois é, recusaram. São genocidas, estabeleceram a necropolítica no Brasil. Eles são... Só está faltando, como general falangista, no período do Franco, na Espanha, soltar o grito Viva la muerte. É a única coisa que está faltando no Brasil. O resto está tudo sendo feito. Juca, falando um pouco do projeto deles para o futebol. A gente volta um pouquinho aqui, talvez num momento crucial que os mais jovens desconhecem a respeito do futebol. Porque se a gente teve o golpe de 64 e depois o AI-5 e 68, o golpe, o AI-5 no futebol, me parece que aconteceu às vésperas da Copa de 70, quando eles derrubaram o João Saldanha. Não só o fato de derrubar um treinador de esquerda, comunista, como também usar da derrubada do João Saldanha para instituir ali um projeto. Como é que você vê esse marco no futebol? E o que foi esse projeto que, de alguma maneira, foi mantido de uma maneira gatopardiana pelos sucessores dessa turma? Como é que você enxerga, você que viveu aquele momento nos anos 70, como é que você vê o impacto daquilo e deles colocando esse projeto que passa pela própria Escola de Educação Física do Exército? Então, Hugo, eu até já escrevi sobre isso, né? Semana passada eu escrevi O Tite não é o Saldanha, né? E fiz essa comparação, né? Essa que você fez no início da nossa conversa, a repetição da história como farsa. Veja bem, quer dizer, o que acontece em 70? Né? O João Saldanha classifica a seleção brasileira para a Copa do Mundo com 6 vitórias, né? Vai ao México para assistir ao sorteio da Copa do Mundo e, no México, dá uma entrevista coletiva para a imprensa internacional e entrega uma relação de nomes de presos políticos no Brasil. Não é? Quando ele volta, a ditadura se dá conta de que seria insuportável imaginar o João Saldanha tricampeão do mundo, voltando da Copa do Mundo do México como campeão. Um comunista absolutamente declarado, nunca negou ser um comunista. E a ditadura se dá conta de que, não, peraí, não pode. Né? Temos que derrubá-lo. E o derrubam. Obviamente, ali era um projeto fascistoide de fazer da seleção brasileira motivo de alegria, né, para compensar todas as barbaridades que os golpistas faziam nos subterrâneos do país. E para, de alguma maneira, dar um circo para quem estava com fome, porque a classe trabalhadora absolutamente aprisionada, os salários arrochados, toda aquela situação. Então, põe a seleção para treinar na Escola de Educação Física do Exército, a comissão técnica da seleção quase todinha egressa da Escola do Exército, o chefe da delegação, o brigadeiro Jerônimo Bastos, né? Brasil, ame ou deixo, ninguém segura esse país. Mas ali, Hugo, eles cometeram o equívoco de achar que a população era tão desprovida de inteligência a ponto de imaginar que o campeão do mundo
era o Médici, e não o Pelé, e não o Tostão, e não o Rivellino. Não. Quer dizer, como é que a história registra? Quem são os campeões do mundo dos 70? É o Jairzinho, é o Gerson, é o Tostão, é o Pelé, é o Rivellino, é o Carlos Sobran, né? É o Félix. Quem é o Médici? O Médici é o presidente da tortura. O Médici não é o presidente de radinho de pilha no Maracanã, como ele imaginou que seria lembrado. O Médici é o presidente da tortura, do período mais terrível da ditadura brasileira. Né? E assim entraram para a história todos os generais que participaram, que se revezaram como ditadores. Nessa ditadura sui generis brasileira, né? De querer disfarçar uma ditadura com o Congresso aberto, enfim. A utilização do futebol ou a utilização do esporte como propaganda política, Hugo, há que se dizer, não é um fenômeno dos regimes autoritários apenas. Também nos regimes democráticos, o esporte é muito usado. Veja, recentemente, por exemplo, né, o pessoal do basquete americano se recusou de ir para a Casa Branca ser recebido pelo bufão do Donald Trump. Mas que é tradição que o presidente dos Estados Unidos receba as delegações, como eles chamam, campeões mundiais, né? Porque ganhou a liga da NBA, é campeão mundial, não é apenas campeão dos Estados Unidos. E te dou um exemplo, Hugo, que eu sempre dou e que eu acho que casa à perfeição para ilustrar esse raciocínio. Em 1994, Brasil campeão mundial. Não, mentira. Em 2002, Brasil pentacampeão mundial no Japão. A delegação brasileira, depois de um voo de 26 horas vindo do Japão, desce no aeroporto de Brasília e, em vez do presidente eleito, professor, sociólogo, fazendo 90 anos, né, nesta semana, estamos conversando, em vez dele ir ao avião, condecorar os atletas e mandá-los todos para suas casas descansar de uma viagem de 26 horas, ele os coloca em cima de caminhões do Corpo de Bombeiros e eles levam mais 7 horas do aeroporto de Brasília até o Palácio do Planalto, porque, evidentemente, Brasília todinha estava na rua e a caravana andava a passos de cágado. A única pessoa sensata nesse episódio foi o Vampeta, que, bêbado de tanta cerveja que tomou no caminhão de bombeiros, deu cambalhota na rampa do palácio. Era o único ali que estava na dele. Todos os demais estavam equivocados. Eu sempre pergunto, Hugo, Natália, o que diríamos se isso tivesse acontecido na ditadura? Nós diríamos, a ditadura desrespeitava os direitos humanos a tal ponto que até a delegação de futebol campeã do mundo foi obrigada a passar 26 mais 7 horas para chegar no palácio para ser condecorada pelo ditador de plantão. Mas não era. Era um presidente democrata, que tinha sido reeleito, inclusive. Né? Então, o futebol, o esporte, serve para todos os usos. O fato do futebol se misturar permanentemente com a política não é motivo para imaginar que haja uma relação de causa e efeito entre as conquistas do futebol e o sucesso de quem o utiliza. Também te dou exemplos. Sob Mussolini, a Itália foi bicampeã mundial de futebol. Ele morreu pendurado pelo povo italiano.
O Brasil ganhou a primeira Copa no governo João Goulart, que morreu cassado. Aliás, ganhou a primeira Copa no governo Juscelino Kubitschek, que morreu cassado. Ganhou a segunda Copa em 62 no governo João Goulart, que morreu cassado. Ganhou a terceira em 70, o Médici ou da tortura, não é do Tri. Em 2014, mandaram a presidenta da República tomar no cu, com perdão da má palavra, em Itaquera. E o Brasil tomou de 7 da Alemanha, e mais 3 da Holanda, na Copa que organizou. Ela foi reeleita 3 meses depois. Não existe essa relação de causa e efeito. É bobagem acreditar nisso, achar que existe. Agora, que há uma utilização e que este genocida, ao usar camisas as mais variadas de clubes, procura disseminar uma imagem popularesca, sem dúvida. Embora mais cause raiva do que admiração ao fazer isso. Porque, como todo mundo sabe que ele é palmeirense, o corintiano odeia vê-lo com a camisa do Corinthians. O santista odeia vê-lo com a camisa do Santos. O rubro-negro odeia vê-lo com a camisa do Flamengo. Então, para ser palmeirense, ô palhaço, o que você está usando na minha camisa? Para cima de mim, não. Porque não há nada... O que se diz no Brasil, que você troca de tudo, de mulher, de carro, de casa, de sexo, de marido, mas de clube você não troca. Ele troca. Ele troca todo dia. E o futebol brasileiro, que é uma instância da vida nacional, nunca conheceu uma democratização, muito menos uma redemocratização. Como é que você analisa o momento atual dessas quedas sucessivas de presidente da CBF, Copa América realizada no meio de uma pandemia, enquanto foi rejeitada por outros países, e principalmente, né, a entrada de um coronel que foi prefeito biônico na ditadura, na presidência da CBF? Natália, esse coronel, se tivesse sido apenas prefeito biônico, era pouco. Esse coronel participou de morticínio de indígenas no Pará. E esse coronel ainda conseguiu ser tratado como anistiado político, porque teve lá uma quizilha entre a extrema-direita, ele perdeu um emprego no Exército ou na Aeronáutica e apareceu na comissão da anistia como se tivesse sido demitido por razões políticas, como se ele fosse de oposição à ditadura. Natália, aí, olha, quero te corrigir, aliás, a você e ao Hugo. Eu sei que é antipático fazer isso, mas eu vou corrigir. Vocês dois o tempo todo estão falando Copa América. Não existe Copa América, existe a Cova América. A Cova América, não é Copa. E essa Cova América é um tapa na nossa cara. Nós vamos comemorar, esse governo vai comemorar 500 mil mortos em plena Cova América. Trouxe para o Brasil uma competição que não tinha nada a ver conosco, que o Brasil já havia sediado 2 anos atrás. Uma competição que os argentinos, depois de investirem durante 2 anos para fazer, abdicaram em nome da saúde pública. Uma competição que o povo colombiano não deixou que se realizasse na Colômbia. E esse genocida trouxe para o Brasil. Mas, Natália, veja, infelizmente, o esporte, a superestrutura do esporte brasileiro, não apenas do futebol, ela não é apenas conservadora, porque aos conservadores, em determinados momentos da história, o mundo deve muito, né? Como deve a Winston Churchill. A superestrutura do nosso esporte é profundamente reacionária, avessa a qualquer tipo de mudança, profundamente corrupta e corruptora. Então, você veja, os 3 últimos presidentes da CBF foram banidos do futebol por corrupção.
não podem sair do país, serão presos. 2, Ricardo Teixeira e Marco Polo Deonero, se puserem o nariz para fora, a Interpol pega. Outro, Zé Maria Marim, pôs o nariz para fora e foi preso. E passou quase 5 anos preso entre Suíça e Estados Unidos. Foi solto por generosidade da justiça americana, porque quase com 90 anos, diante da pandemia, a justiça americana achou melhor ele voltar para o Brasil a morrer numa penitenciária gelada nos Estados Unidos. Esses 3 são sucedidos por esse caboclo assediador que sai no meio de um escândalo de assédio sexual. Porque são todos frutos da mesma árvore, da mesma estrutura. Porque experiências de democracia no esporte brasileiro, você teve uma, está aqui o símbolo dela, né? Dr. Sócrates, da democracia corintiana. Uma experiência que levou 2 anos, durou 2 anos. Não se esqueçam, não foi apenas no futebol que tivemos escândalos de corrupção. O senhor Carlos Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e presidente do comitê organizador das Olimpíadas no Rio de Janeiro, primeira vez na história das Olimpíadas modernas que o presidente do Comitê Nacional é também o presidente do Comitê de Obras, embora haja um evidente conflito de interesses nisso. Em regra, o presidente do Comitê de Obras é um atleta de grande nome. Provavelmente no Brasil a gente não tenha. Porque, como vocês sabem, o Pelé é croata, né? O Oscar é francês. Enfim, qualquer nome que você queira. O Guga é polaco. Qualquer nome que você queira pegar dos expoentes do nosso esporte que poderiam ter aparecido como, né, chefes do Comitê Olímpico, chefe do Comitê de Obras da Olimpíada. Não, foi só o Nussmann. Acabadas as Olimpíadas, em seguida o que aconteceu? Foi preso, passou 15 dias na Polícia Federal por compra de votos para fazer a Olimpíada no Rio, por corrupção. Não pode sair do Brasil também, tem o passaporte preso. Até o passaporte russo, descobriu-se que ele tinha um passaporte russo. Sabe-se lá por quê. Vai ver, ele é bisneto do Lenin. Olha só que coisa, um Nussmann. Um perigoso agente do comunismo internacional. Então, é por isso. Porque toda a estrutura é voltada para eleger esse tipo de gente. No futebol, as capitanias hereditárias, as chamadas federações estaduais. E nos esportes olímpicos não é muito diferente. Escândalos de corrupção no judô, na natação, Coaraci Nunes, Mamed. É mais fácil você citar os que não foram, de alguma maneira, acusados de corrupção. Em regra, são pessoas incompetentes, há algumas exceções, mas, em regra, são pessoas que não se deram bem em suas vidas profissionais e que miram no esporte um deserto ético, uma terra de ninguém. E aí você me perguntará, mas por que, Juca, que o esporte é isso? Por que, Natália? Por uma razão. Porque na economia do entretenimento, o esporte é a área que ocupa o maior espaço. E os preços no esporte são absolutamente intangíveis. Qualquer coisa que eu te diga, você acreditará. Se eu perguntar para você, ô Natália, quanto é que você acha que vale o Messi? Você, pensando com seus botões, vai chutar um número bem alto. Vai dizer, Juca, 100 milhões de euros. Eu vou dizer, Natália, 100 milhões de euros, anos atrás, o Real Madrid pagou pelo Bale. Você está me dizendo que o Messi vale a mesma coisa que o Bale? Não, Juca. O Messi vale 5 Bales. Ah, então o Messi vale 500 milhões de euros. O Pelé valeria quanto, Natália?
1 bilhão de... Qualquer coisa que eu te diga e que você me diga, as pessoas acreditam. E neste acreditar, lava-se uma dinheirama sem que ninguém perceba. Ou demora para perceber. Acaba se percebendo. Sempre tem um jornalista chato para ir atrás, né? Mas é difícil, porque eles fazem uma engenharia maluca, paraíso fiscal, esquentamento de dinheiro em operações legais. É difícil, é difícil. Eu sei o quanto andei atrás desse tipo de coisa. Juca, a gente teve algumas experiências aqui importantes nos anos 80. Você falou da democracia corintiana, era importante falar isso, porque, bom, a gente teve toda essa coisa, essas trevas nos anos 70 no futebol. Mas a gente teve uma abertura, um ensaio de abertura no futebol. Democracia corintiana, o próprio estilo de jogo do Tele, rompendo com o que vinha da escola de preparação física, do Exército. A gente teve até uma tentativa mais estrutural, que foi o Clube dos 13, inicialmente. Isso acabou não funcionando. Na política, na macropolítica no Brasil, a gente teve bem ou mal uma redemocratização. Mas o que você... O que você atribui a que tem havido esse desengate nos anos 80 e a gente não tenha conseguido ir para uma direção melhor nos anos 90, como bem ou mal a gente foi na política mais geral? Hugo, vou te contar uma outra história, para você entender com clareza. Vou te contar uma história que embasa uma tese que eu defendo. A história é rigorosamente verdadeira. A tese carece de comprovação. A história é a seguinte. Eu tive um professor de sociologia chamado Gabriel Kohn, que dizia não acreditar em sociólogos que não tivessem as calças puídas pelas arquibancadas. Tá? Um belo dia, o Brasil teve um presidente da República com as calças puídas pelas arquibancadas, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Antes dele, na democracia, nenhum deles sabia exatamente o que era a bola. Fernando Henrique, então, achava que Birubiru era o nome de uma jogada, como bicicleta. Não sabia que era um ídolo do Corinthians. Quando o senhor Lula assumiu a presidência, estava em vigor, por medida provisória, uma lei apelidada de Estatuto do Torcedor. A única lei aprovada por unanimidade em 8 anos de governo do FHC. Por unanimidade, acordo de lideranças. O Estatuto do Torcedor era mais ou menos um arrazoado a favor da luz elétrica e da água encanada. Era uma porção de obviedades, mas que, por incrível que pareça, precisavam ser postas no papel. Como dizer, o torcedor tem o direito de sentar na cadeira cujo número corresponder ao ingresso que ele comprou. O organizador do jogo tem a obrigação de pôr uma ambulância ao lado do gramado. E é por aí afora. O Lula teve a generosidade de, como primeira lei que ele assinou assim que tomou posse, ser a lei do Estatuto do Torcedor. E o Gilberto Carvalho, então seu chefe de gabinete, me telefonou. Sabia, eu tinha lutado pela aprovação da lei e tudo. Me perguntando se eu ia para a assinatura. Eu disse que não. Eu não era muito de festa. E ele disse, Juca, o presidente gostaria muito que você viesse. E eu fui. E o presidente começou o discurso dele dizendo, nunca mais vamos ouvir o jornalista Juca Kfouri dizer que no Brasil o torcedor é tratado feito gado. Foi uma salva de palmas. Eu não sabia onde enfiar a gravata. Estava na primeira fila.
não tinha um cartola importante no Palácio do Planalto, porque aquele estatuto era goela abaixo dos cartolas. Ameaçaram fazer um lockout para realizar o Campeonato Brasileiro, porque disse que era impossível numerar os estádios, que ficava muito caro pôr uma ambulância em cada estádio. Fizeram sem tugir nem mugir. E o Lula terminou o discurso dizendo: a presença do jornalista aqui é a homenagem que eu presto a todos os jornalistas que, durante esses anos, foram processados, tiveram credenciais negadas por essa cartolagem malsã que há tantos anos infelicita o futebol brasileiro. Hugo e Natália, eu já tinha 53 anos de idade. Isso foi em 2003. Não tinha mais o direito da ingenuidade. Eu tomei um táxi no Palácio do Planalto para o aeroporto, para voltar para São Paulo. Eu esmurrava o ar dentro do táxi, dizendo: pegaram o presidente que tem o fundilho das calças puídos pelas arquibancadas. Tão ferrados. Não pensava exatamente em ferrados, mas fiquemos com ferrados, que é mais educado. Estão ferrados. Hugo, 6 meses depois, o Lula estava de braço dado com o Ricardo Teixeira para fazer aquele jogo no Haiti, que foi belíssimo. Mas, a partir dali, o Lula deu time mania, deu uma porção de coisa para os clubes, começou a discursar, dizendo que é muito fácil criticar presidente de clube, mas é muito difícil administrar o futebol. Deu para os que fizeram a dívida todos os instrumentos para pagar a dívida sem exigir uma contrapartida de mudança de modelo de gestão. Continuar a fazer mais dívida. Agora a tese. Por quê? Por que que isso é assim? Então vem a minha tese, que é fruto da minha imaginação. Uma sexta-feira no Palácio do Planalto. Na quinta, ao fechar o expediente, o presidente Lula chama o seu chefe de gabinete e pergunta: Gilberto, como é que é a minha agenda amanhã? E Gilberto Carvalho responde: presidente, o senhor toma café da manhã com o ministro da Saúde. Fala: porra, vou começar bem o dia. Mais médicos, mais hospitais, dengue, tá faltando não sei o quê, tá bom. 9h30 vem o embaixador da Dinamarca apresentar credenciais. Puta, que coisa chata essas cerimônias. Vem com intérprete, né? Porque eu não falo uma palavra de dinamarquês, não, claro, vem com intérprete. 10h30 vem o Horaci de Moraes. Ih, vai pedir isenção para a soja. Já sei. Ah, 12h30, o senhor almoça com a dona Marisa, no Alvorada. Pô, mas não podia ser com a Gisele Bündchen? Não, senhor, é com a dona Marisa. Ah, ótimo. Às 2h30 vem o Amador Aguiar. Vai pedir para subir os juros. Ah, meu Deus do céu. E às 4h30 vem o Ricardo Teixeira com o Ronaldo. Ah, traz os netos, as netas, os meus filhos, a minha mulher, as camisas, as bolas para autografar, para não sei o quê. E fica até às 7h da noite com o Ricardo Teixeira e com o Ronaldo jogando conversa fora, autografando, recebendo autógrafos, e com os filhos e com os netos, e sai na primeira página do jornal, e o Jornal Nacional dá 2 minutos do encontro do presidente com o melhor jogador do mundo. O futebol tem um poder de sedução que você não é capaz de imaginar. A ponto de um dia ele me perguntar: ô Juquinha, você acha que eu vou mandar fechar o Flamengo? Flamengo devendo para o INSS, devendo para o Fundo de Garantia, devendo para a Receita Federal, devendo para o raio culpado. É isso, Hugo. O poder de sedução do futebol é enorme. E eles sabem explorar isso. Você não vê um presidente de CBF que se dê mal com um presidente da República. Tivemos próximo disso, mas nem isso aconteceu. Não sei se você sabe, José Maria Marinho, então presidente da CBF, enquanto Dilma Rousseff era presidente da República, José Maria Marinho fez um dos
a partes ao discurso do deputado de extrema-direita Vadielu, que foi, aliás, presidente do Corinthians, que resultou na prisão, tortura e morte de Vladimir Herzog. Zé Maria Marim fez um elogio e condecorou o torturador Sérgio Paranhos Fleury, delegado do DOPS, o Filinto Miller, da ditadura de 64. Sérgio Paranhos Fleury torturou o pai da filha da presidenta Dilma, o Araújo. E a Dilma conviveu com Zé Maria Marim para a Copa do Mundo no Brasil. Tiraram fotos juntos. E eu perguntei para ela um dia, como é que a senhora segura estar com esse traste? E ela me respondeu, era uma relação institucional e ele é que tem explicações a dar, Juca, não eu. Ele perdeu. Mas é isso, Araújo, Hugo, é por isso que eu digo sempre, é por isso, provavelmente, que eu sou jornalista. Não sou político, não sou homem público, eu não tenho estômago para aguentar um negócio desse. Jamais aceitaria estar no mesmo espaço de alguém que elogiou quem torturou uma pessoa tão querida na minha vida. Há certas coisas que são, para mim, inegociáveis, né? E indesculpáveis. Aí você dirá, não, mas o estadista, veja o Getúlio, ou veja o Prestes. Prestes subiu no mesmo palanque que Getúlio Vargas, que mandou sua mulher grávida para ser presa pelos nazistas. Mas tem alguma esperança, Juca? Alguma esperança que isso mude, algum meio? Ô, Hugo, se eu não tivesse esperança, eu já tinha parado de ser jornalista. Eu tenho a ilusão de que jornalista é aquele cara que quer melhorar a esquina da rua onde vive, a cidade onde nasceu, o país onde ele mora, né? Com perdão da pretensão, quer melhorar o mundo. Se não, é mais fácil usar as suas eventuais habilidades para escrever, para criar, e ir para o mercado publicitário, ganha muito mais dinheiro, né? Então, eu encaro o jornalismo assim. E é assim que eu vou morrer, lutando para que as coisas aconteçam, né? Não me basta ter esperança, tenho que ter uma esperança ativa. Eu não escrevi à toa um livro cujo título eu confesso que perdi, porque se eu olho o Brasil de 50 anos atrás e projeto para o Brasil de hoje, está a léguas do que eu gostaria. A mesma coisa o futebol, né? Agora, o perder não significa que eu não esteja buscando empatar, vou virar o jogo. Acho que não vou conseguir, mas vou continuar tentando pôr tijolinhos para que meus filhos consigam, para que as minhas netas tenham um país melhor. É assim. Aqui, caminhando para o final, Natália tem mais uma pergunta, mas antes eu antecipo um aqui, até que o nosso querido Cauê mandou. Está circulando que o Landim pode ser eventualmente vice do Bolsonaro. O Landim, para quem não sabe, é o presidente do Flamengo, aí, Flamengo que tem, nos últimos anos, disputado com o Palmeiras, sendo a principal equipe do país. E, bom, aí encadeio duas perguntas. Como é que você vê essa movimentação, esse vínculo mais até orgânico do Bolsonaro em relação ao futebol? E se esses descaminhos que você relatou bem, até como não só como jornalista, mas como testemunha da história, desse poder de sedução do futebol sobre as lideranças democráticas que nós tivemos aí nesses anos aí, Fernando Henrique, Lula, Dilma, que foi
esperemos que não o canto do cisne do Brasil, né? Mas até essas experiências que deram errado nos anos 80, você acha como rearticular esse campo? Faço uma pergunta, até aquilo que surgiu como aquelas experiências inventivas dos anos 80 que não foram para frente, que de alguma maneira foram dissuadidas ao longo dos anos 90 e depois na década de 2000, e até tudo isso, porque foi feito tudo isso, foi feita uma Copa aqui no Brasil e no fim das contas não se ganhou nada, e esses dirigentes foram lá e estão ajudando enormemente a extrema-direita, né? Os genocidas e tudo mais. E talvez ele tenha até uma vinculação orgânica, carnal, o Bolsonaro com o vice, Cartola. Então, como é que você vê essa tragédia e o que lição isso talvez ensine para o outro lado, né? Para a esquerda, que está aí, inclusive, liderando as pesquisas de opinião? E como a gente, que não é dirigente político, a gente pode influir e reorganizar esse campo diante dessas lições da história. Há quem acha que a história não ensine lições. Eu acho que ensina. Veja bem, Hugo, primeiro, o Landim, vice do Bolsonaro, parece um balão de ensaio. Eu adoraria que ele fizesse essa bobagem, porque o Landim é uma figura que nem a torcida do Flamengo tem muita simpatia, porque ele é muito arrogante. Então, se ele acha que ele vai faturar com o fato do Flamengo estar vitorioso, tendo o Landim ao lado, cometerá um erro brutal, porque os não rubro-negros não gostam nem um pouco dele, e mesmo entre os rubro-negros, ele não é exatamente uma pessoa aceita por tanta gente. Eu sempre digo que a última coisa que vai mudar, a última instituição que vai mudar no Brasil é o futebol. Mas eu acredito piamente que se nós conseguirmos, em 2022, restabelecer um governo progressista no país, com todos os erros que foram cometidos, inclusive a Copa do Mundo, da forma como foi feita, e a Olimpíada, que não tinha nada que ser feita. Com essas lições aprendidas, andaremos para frente. Como andaremos para frente ao desmilitarizar a PM, coisa que em 13 anos de governos populares também não foi feita. Como andaremos para frente se repensarmos o currículo das escolas militares para começar a formar militares com mais espírito democrático? Como andaremos para frente se discutirmos e aprovarmos uma lei de mídia sob controle social? Não do governo, não do Estado, da sociedade, como há nos Estados Unidos, como há em Portugal, como há na Grã-Bretanha, que não é censura. Lições que nós temos de aprender para exercer democraticamente o papel que devemos exercer. E que algumas dessas coisas não foram feitas. Algumas rupturas você entende que não tenham sido feitas. É aquilo de sempre. Hugo, se o Lula ganha a eleição do Collor e congela a poupança, era derrubado em 24 horas. O Collor fez e não foi derrubado. Por quê? Porque o Collor era do establishment. O Lula seria acusado de comunismo. Então, o que o Lula, quando foi presidente, teve que fazer? Os bancos ganharam como nunca. Ninguém perdeu. Este fez o chamado governo do ganha-ganha. Todos os outros fizeram o governo do ganha-perde. Ganham os milionários, perde a maioria. No futebol, você podia ter feito uma ruptura. Mexer com a estrutura das PMs se podia ter feito, sem que fosse um grande risco institucional. E não se fez. E não se fez. Essa é a autocrítica que eu mais cobro. Entendeu? Então, eu acredito que, né, se lograrmos derrotar esse genocida
em 22, e lá colocarmos um governo progressista, aí o carro vai correr diferente. Juca, você deve, obviamente, saber do caráter antifascista que muitas torcidas organizadas pelo mundo têm mostrado, né? Não só agora, mas nas últimas décadas, e principalmente torcidas de times europeus. E esses times, alguns deles históricos, como o Celtics de Glasgow, o St. Pauli na Alemanha, que sempre fizeram campanhas muito marcantes por causas políticas internacionalistas, agora adicionaram o Brasil nessas suas causas. Como é que você vê justamente esse caráter político dessas torcidas internacionais e como é que você se sente vendo o Brasil incluído do lado de causas como, por exemplo, a opressão do povo palestino, a desumanidade com que refugiados são tratados aqui na Europa e, obviamente, agora a ojeriza que o mundo tem a Jair Bolsonaro? Então, Natália, eu te diria que esse é um repeteco, né? Porque eu cresci vendo a Anistia Internacional denunciando torturas no Brasil, né? Você ia para a Europa, não havia fim de semana que não tinha uma manifestação contra a ditadura brasileira. Estamos vendo isso de novo. Mas, acrescido ao fato de que, além dessas torcidas estrangeiras antifascistas, felizmente nós temos também aqui no Brasil hoje, né, grupos de torcedores antifascistas nos clubes grandes que estarão presentes na manifestação de amanhã, dia 19 de junho, neste sábado, contra o genocida, né? Então, não é só lá, aqui também. E são bem-vindas, né? São bem-vindas as manifestações e a solidariedade internacional, porque o Brasil está precisando. O Brasil está precisando, Natália. Nós estamos perdendo 500 milhões de pessoas. Assim. Sendo que, segundo todos os cálculos científicos, podiam, e já seria demais, coisa de 180, 200 mil. Mas são 500 mil. 500 mil. Nós precisamos de socorro. Ainda bem que o Biden ganhou a eleição. Imagina se o Trump tivesse ganho. Juca, que mensagem que você deixaria para os jovens militantes hoje em dia, agora que o socialismo, que todo mundo dizia morto, já antecipava a morte, que morreu tantas vezes, mas que está aí até nos Estados Unidos, né? A Jacobin é um pouco fruto desse movimento. Muito bem. Se a pandemia teve algum mérito, e não teve, mas a pandemia abriu os olhos do mundo, do Wall Street Journal, do The Economist, que saúde pública é questão de Estado, não é de capital privado, não é para dar lucro, é para atender a população. A pandemia serve para que o neoliberalismo enlouquecido se dê conta de que o Estado é necessário. Estão todos fazendo esta revisão. Para alguma coisa serviu. E o que eu tenho que dizer aos jovens é muito simples. É muito simples. É que se eu, aos 71 anos de idade, não desistir, por que um jovem não haverá de lutar? Eu sempre digo, eu me guio por 4 frases. Uma é muito para jornalista, né? Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, que é uma frase de Milor Fernandes. Uma outra frase de Milor Fernandes, que serve para tudo, é a seguinte: quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos. Uma terceira frase é de Guimarães Rosa, que é muito verdadeira e poética. Viver é muito perigoso. E a quarta frase é da dupla Vitor Martins e Van Lins, que é como eu costumo terminar minhas entrevistas na TVT. Desesperar
jamais. Obrigado, Juca. Foi muito legal aqui a tua participação e estamos aqui nesse mais esse Entrevista Jacobinas, que vai ao ar aqui, vocês estão vendo agora, esse episódio excepcionalmente é gravado. E é isso, pessoal. Valeu, Natália. Muito obrigada, Hugo. Muito obrigada, Juca. Foi, de fato, um episódio muito especial. Muito obrigada pelo convite. Um abraço para vocês. Muita sorte.